Boa noite. Boa noite. O encontro do Papa com as religiosas. Francisco convida as superioras a viverem sua autoridade como serviço. Em visita ad limina, bispos do Brasil se encontram com o Papa no Vaticano. Atleta paralímpico brasileiro supera enfermidade grave e é uma das promessas do tênis de mesa. Cresce número de incêndios em residências e prédios comerciais em Minas Gerais. Saldo do FGTS pode ser utilizado para pagamentos de creche e realização de capacitação profissional. Artesãos de todo o país se reúnem em evento no Salão do Artesanato em Brasília. E Bosque do Papa, na capital paranaense, atrai milhares de turistas. Está começando o Canção Nova Notícias. Usando cadeira de rodas, por recomendação médica, o Papa Francisco se encontrou nesta quinta-feira com religiosas responsáveis por congregações do mundo todo e pediu: sirvam, caminhem ao lado dos irmãos feridos de hoje. Mesmo com problemas no joelho, o Papa Francisco tem se esforçado para manter seus compromissos. A recomendação médica é que o pontífice evite caminhar, como parte do tratamento feito à base de infiltrações locais. Hoje, o Santo Padre usou uma cadeira de rodas para fazer a audiência pública, na qual recebeu religiosas que participam do encontro da União Internacional das Superioras Gerais. Francisco convidou as superioras a viverem sua autoridade como serviço. O Papa destacou que não se trata de uma questão de servidão e observou: abaixar-se não é retirar-se nas próprias feridas e inconsistências, mas abrir-se ao relacionamento, a uma troca que dignifica e cura, como fez Pedro, e a partir da qual começa um novo caminho com Jesus. O pontífice concluiu encorajando as religiosas a seguirem adiante, como especialistas na construção da comunhão, na promoção da escuta e do discernimento. Ainda hoje, no Vaticano, o secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolin, comentou sobre a situação da Ucrânia e reforçou que neste momento não há outros passos a serem dados pelo Santo Padre, que já se ofereceu para ir a Moscou e se encontrar pessoalmente com o presidente da Rússia. Parolin afirmou ainda que o Vaticano continua esperando que Putin diga o que quer e o que pretende fazer a respeito deste possível encontro. Durante essa semana, os bispos do Regional Sul 3 da CNBB estiveram no Vaticano para a visita ad limina. Entre os diversos compromissos, eles se encontraram hoje com o Papa Francisco. Desde segunda-feira, os bispos do Regional Sul 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil estão no Vaticano para a visita ad limina, que é um ato ao qual todo bispo cumpre para o bem da sua própria diocese e de toda a igreja e que favorece a unidade, a caridade e a solidariedade na fé e no apostolado e de maneira prática consiste também em uma série de reuniões e encontros na Santa Sé em diversos dicastérios, congregações, conselhos pontifícios e comissões e também uma audiência com o Santo Padre. Estão presentes aqui em Roma nestes dias 4 arcebispos, 15 bispos em exercício da função, 3 bispos eméritos e um sacerdote administrador diocesano. Conversamos com Dom José Gilson, bispo de Caxias do Sul, que nos contou como foram as visitas. Eu penso que a cada um de nós toca a responsabilidade também de mostrar o rosto de uma igreja misericordiosa, samaritana, uma igreja em saída, missionária e comprometida com a causa do reino, com o anúncio do Evangelho. E hoje os bispos do Regional Sul 3 se encontraram com o Papa Francisco, um momento muito importante de comunhão com o sucessor de Pedro. Um homem que tem um olhar muito grande também de amor, de ternura para com o povo de Deus em todas as realidades do mundo. As realidades em guerra, as realidades em paz, mas uma realidade que envolve a humanidade como um todo. Em nenhum momento ele se lamentou da doença, da dor no seu joelho, mas acima de tudo, em vários momentos expressou com amor vários fatos da sua vida de sacerdote, de bispo, de cardeal e também como Papa. E nos incentivou a continuarmos na nossa missão de cuidar e pastorear esse povo de Deus a caminho da casa do Pai. Portanto, foi um momento marcado pela graça de Deus, por uma fraterna comunhão e, acima de tudo, um momento de oração também, de espiritualidade, visto que todos nós estamos nessa barca de Pedro a serviço do Evangelho, a serviço do Reino.
Pela primeira vez, a Ordem dos Frades Menores Franciscanos Capuchinhos reuniu em um único encontro os frades das Américas. Eles estão no interior de São Paulo e estiveram hoje no Santuário Nacional em Aparecida. As orações diante da padroeira do Brasil tiveram à frente o cardeal norte-americano Sean O'Malley. Como filhos na casa da mãe, os freis capuchinhos, reunidos para o primeiro encontro pan-americano, estiveram nesta quinta em Aparecida. Estar aqui nesse lugar de graça, eu acho que vai marcar as reflexões do nosso encontro. Reavivar o carisma franciscano nas Américas é o tema trabalhado desde o ano passado, chamando os freis capuchinhos a viverem sua missão e vocação junto aos mais simples. Em 2019 se constituiu uma comissão preparatória que fez uma ampla consulta aos frades em toda a América para que se levantassem ali quais seriam os eixos temáticos do encontro. A formação dos frades, a nossa missão no continente, a colaboração entre nós e nossas províncias e as estruturas de organização e mesmo as estruturas mentais com as quais nós trabalhamos em todo o continente. No meio do encontro, uma pausa para pedir ao Espírito Santo e a Maria discernimento diante dos novos desafios. O cardeal norte-americano, Frei Sean Patrick O'Malley, falou aos confrades sobre a importância de se agradecer à vocação e de se manter cada vez mais próximo de Jesus e dos irmãos mais necessitados, além de se manterem firmes diante das perseguições. Para poder viver a nossa vocação do irmão universal, não? E aqui somos frades de muitas diferentes nações, mas todos da mesma família capuchinha franciscana. Debatido de forma virtual há meses e agora presencialmente, temas e desafios surgem para o futuro dos trabalhos da Ordem no Brasil, nas Américas e em todo o mundo. Como os frades têm trabalhado e como nós podemos fazer mais no tema da migração, como também orientações para que em todo o continente se experimente na força do labor missionário e pastoral e do apostolado a força do carisma. Porque a gente quer servir a igreja, mas a gente quer servir a igreja como capuchinhos. No modo que Francisco quis, como fraternidades, como irmãos menores, como uma vida de oração contemplativa. A Ordem dos Frades Menores Capuchinhos é um ramo da família franciscana aprovada pelo Papa Leão X em 1517. O Senado confirmou o valor do Auxílio Brasil em R$ 400 de forma permanente para as famílias beneficiárias do programa. Por isso, nós vamos a Brasília saber mais informações com Liana Nunes. Boa noite, Liana. É isso mesmo. Boa noite a você e a todos. Inicialmente, a proposta do governo previa esse valor somente até dezembro de 2022. O texto da medida provisória foi modificado pela Câmara dos Deputados e agora, sem alteração no Senado, segue para a sanção presidencial. A estimativa é que o governo passe a desembolsar anualmente cerca de 41 bilhões de reais para pagar o complemento do benefício. E o saldo do FGTS vai poder ser utilizado para pagamentos de creche e a realização de cursos de capacitação profissional. O anúncio foi feito ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, que hoje está em viagem oficial na Paraíba. Os valores e as datas ainda não foram detalhadas, mas a medida já está valendo após a assinatura da medida provisória pelo presidente Jair Bolsonaro. Os benefícios fazem parte de uma série de ações do programa Renda e Oportunidade, do Ministério do Trabalho e Previdência. Com essas medidas, serão injetadas na economia brasileira mais de 165 bilhões de reais. Para ajudar as mães na recolocação no mercado de trabalho, o governo federal vai permitir o saque de valores do FGTS para o pagamento das mensalidades das creches e também vai permitir a utilização dos recursos para pagar cursos profissionalizantes. A ideia aqui é a gente promover a qualificação em áreas específicas que permitam essa ascensão profissional, que são as áreas que têm uma ocupação majoritariamente masculina e que a gente quer levar essas mulheres para essa capacitação e que elas possam mudar de vida por meio da qualificação.
A flexibilização do regime de trabalho dos homens que são pais também será permitida. Após o término da licença maternidade, o homem vai poder ter a jornada de trabalho reduzida, férias antecipadas e a adoção do banco de horas, para que ele possa compartilhar os cuidados com os filhos. Ela vai revolucionar a questão de como o Estado olha a parentalidade responsiva. Ela trouxe para a medida provisória também situações onde o homem pode desfrutar da licença maternidade, algo que era invisibilizado. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, o governo federal também anunciou a criação de 100 mil vagas para o programa Jovem Aprendiz e o estabelecimento de benefícios para empresas que cumprirem a cota de contratação de jovens. E você consegue imaginar um mundo sem rádio, TV ou internet? Nos últimos anos, o Brasil vem registrando avanços significativos nas políticas públicas voltadas para a inclusão digital, que conta hoje com mais de 150 milhões de usuários com acesso à internet. E falando em comunicação, hoje é Dia Nacional das Comunicações, em memória ao difusor da comunicação no país, Marechal Rondon. Queremos, então, reafirmar o compromisso do Sistema Canção Nova em evangelizar com responsabilidade, levando até você a melhor programação. Você, sócio, é quem nos ajuda a continuar essa missão. Lembramos que este mês também é comemorado o Dia Mundial das Comunicações, em 31 de maio. Eu volto com vocês no estúdio para saber como está a porcentagem da campanha do projeto Dai-me Almas deste mês. Muito obrigado, até já. Olha, maio é um mês especial para todos nós que confiamos a campanha do projeto Dai-me Almas à intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, porque a obra Canção Nova depende de pessoas que acreditam na vida e semeiam uma esperança. São doações de sócios e benfeitores que mantêm esse sistema de comunicação que evangeliza 24 horas por dia. E a campanha, nesse início de mês, está com 15% de nossa meta para este mês mariano. Nós contamos com você. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Obrigado por sua generosa contribuição. Voltamos com notícia internacional. Nesta quinta-feira, um ataque na cidade de Elad, na região central de Israel, tirou a vida de pelo menos 3 pessoas e deixou feridos. A polícia afirmou que o incidente aconteceu enquanto os israelenses celebravam o Dia da Independência. De acordo com as informações, o ato parece ser um ataque terrorista. As estradas foram bloqueadas para tentar capturar os agressores. Nas últimas semanas, Israel tem sofrido uma onda de ataques nas ruas, resultando em mortos e feridos nos confrontos. Vamos agora à previsão do tempo, porque parece que a chuva vai diminuir. Yara, é isso mesmo? Boa noite. Boa noite para vocês e a todos de casa. Sexta-feira com chuvas isoladas em algumas regiões. O ciclone extratropical que estava no sul se deslocou para o oceano próximo ao litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, podendo diminuir as chuvas na região. A parte central do território gaúcho pode amanhecer com nevoeiro que ao longo do dia vai se dissipando. As temperaturas não sobem tanto, mesmo com a presença do sol. Na capital gaúcha, calor de 21 graus e mínima de 14. Já em Florianópolis, máxima de 22 e mínima de 14 graus. E em Curitiba, máxima de 19 e mínima de 12 graus. Aqui no Sudeste, o estado de São Paulo mantém as temperaturas amenas e com ventos, o que deixa o dia mais fresquinho, com variação de 14 e 21 graus na capital paulista. E vai ter chuva forte no leste do Espírito Santo e com risco de trovoadas no centro e norte de Minas Gerais. Chove isoladamente no Rio de Janeiro. Chuva isolada também no norte do Mato Grosso, no Distrito Federal e norte de Goiás. Mas o tempo vai seguir quente ao longo do dia, com máximas que chegam aos 30 graus em Goiânia e 31 em Cuiabá. Subindo aqui no mapa, a chuva pode cair em forma de pancadas e de forma isolada do litoral, do Maranhão até leste de Sergipe, além de alcançar também o Pará, Tocantins, norte de Rondônia e leste do Acre. O sol vai deixar o dia mais quente nas regiões, calor de 32 graus em Palmas e 31 em Porto Velho. Já em Salvador, a gente pode verificar variação
de 22 e 30 graus e em Teresina, máxima de 32 graus. Volto aqui com vocês. Obrigado, Yara. Hoje é o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. A data foi adotada após o movimento estudantil de farmácia destacar a emergência da utilização adequada de remédios. Quem nunca tomou algum remédio por conta própria ou por indicações de amigos e familiares? Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas, cerca de 20 mil pessoas morrem anualmente no país devido ao uso inadequado de medicamentos. A automedicação tornou-se um hábito. Segundo uma pesquisa feita pelo Conselho Federal de Farmácias, 77% dos brasileiros têm esse costume. Mas o uso indiscriminado de remédios é um risco à saúde. Muitas das vezes, essas medicações elas não precisam de receita médica. Então, o paciente ele vem a comprar a medicação na farmácia, já sai tomando e muitas das vezes tem outras comorbidades relacionadas ao paciente que ela não sabe que tem, tá? E isso pode gerar um risco ao paciente tomando essas medicações. Por exemplo, decongestionante nasal, ele causa bastante taquicardia. Às vezes o paciente já tem algum tipo de arritmia e isso pode levar à gravidade da doença. Os medicamentos mais procurados nas farmácias sem prescrições médicas são anticoncepcionais, analgésicos, descongestionantes nasais, anti-inflamatórios, entre outros. Nas farmácias, a procura de medicamentos para automedicação é mais focada para medicamentos para dor, para tosse, problemas estomacais, coisas desse tipo. Mas a grande maioria são medicamentos para dor e até anti-inflamatórios, que também anti-inflamatório tem que ter prescrição médica. A orientação é sempre buscar consulta médica e instrução do farmacêutico. A automedicação ela é ruim sem a orientação. Por isso, toda farmácia tem um profissional farmacêutico para auxiliar a escolha desse medicamento para o paciente. Então, automedicação com a orientação do profissional farmacêutico não é problema. O problema é a automedicação sem esta orientação. É sempre procurar um médico, tá? Principalmente o médico que ela já acompanha, já está acostumada a se consultar com ele, tá? Que ele já conhece já as doenças de base do paciente. Então, assim, ele vai passar a medicação na dose correta, na indicação correta para o paciente tratar a doença. Porque a automedicação, ela pode desenvolver doenças mais graves ou então até agravar as doenças de base dela. Os incêndios urbanos em edificações residenciais e comerciais são cada vez mais comuns. Em Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros atendeu mais de 9 mil ocorrências no ano passado. O aumento é de quase 6% se comparado ao ano de 2021. Basta um descuido ao cozinhar um alimento para uma pequena chama se transformar em um incêndio de grandes proporções. Só em Belo Horizonte, nos 3 primeiros meses, houve um registro de 371 ocorrências. Com o maior número de edificações, a gente tem uma tendência natural ao aumento de incêndios urbanos. Além disso, a gente está num mundo um pouco mais tecnológico, né? A gente tem mais equipamentos eletrônicos. O Corpo de Bombeiros acende um alerta. Incêndios desse tipo poderiam ser evitados com instalações seguras e mais atenção. A gente tem, inclusive, em alguns horários específicos, algumas ocorrências que a gente, inclusive, já espera, né? Horário de almoço, o pessoal tem o costume de deixar alguma coisa cozinhando ali na panela. Aí decide sair, comprar algum ingrediente que acabou esquecendo, fala, vou ali rapidinho, deixa a panela cozinhando, demora um pouco mais, a água ali vai secar, esse alimento vai entrar num processo de combustão e a gente vai ter um princípio de incêndio. A situação é comum nas edificações comerciais e residenciais e cada uma demanda cuidados específicos. Então, se a gente está tratando de uma edificação um pouco maior, a gente vai ter um sistema de hidrantes, até mesmo sprinklers, né, que vão atuar ali e vão suprimir o foco de incêndio que vai se iniciar. Toda a atenção é necessária e a gente acha que isso não vai acontecer com a gente, Reinaldo. Pois é. É sério e é responsabilidade com a vida, principalmente quando se tem crianças em casa. Olha, em Pernambuco, a Caritas realiza um bazar com vários produtos doados pela Receita Federal, viu, Adriana? Tem eletroeletrônicos, roupas, peças de carros, entre outros itens. E olha, estão sendo vendidos no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora do Ó, na cidade de Pojuca, próxima de Porto de Galinhas. Os produtos foram apreendidos em operações da Receita Federal. Muitos são importados e foram repassados para instituições filantrópicas que reconhecidamente
tem trabalhos com as pessoas carentes. A Caritas, em Pernambuco, foi uma dessas instituições contempladas com todos esses lotes, colocados agora à venda, num bazar que está acontecendo no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca, Pernambuco. Nós temos o Bazar Solidário, que já acontece na nossa rede Caritas, nos estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, e a partir da venda desses produtos, destinar para as ações desenvolvidas pela Rede Caritas aqui no Regional Nordeste 2. Parte desse recurso a gente destina também para as ações emergenciais para doação de alimentos à população carente. Então, se você estiver em Pernambuco, perto da cidade de Ipojuca, vale a pena ir até a paróquia Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca, e conferir esse bazar que vai até o próximo sábado, dia 7. Nesse endereço eletrônico, é o Instagram da Caritas, terá mais informações sobre o bazar. Em São Paulo, a igreja vive a expectativa para uma ordenação de um bispo auxiliar. A gente vai agora para São Paulo conversar com Rodrigo Luiz. Mas antes o assunto é esporte, não é, Rodrigo? Boa noite. Boa noite para você e boa noite a todos os nossos amigos que nos acompanham agora no Canção Nova Notícias. 10 atletas brasileiros participam do Aberto Paralímpico de Tênis de Mesa, um torneio internacional que começou hoje em Paris, na França. Entre os atletas está o Lucas Arabian Carvalhal. Ele está com 15 anos, passou por um tumor na medula, mas ressignificou a vida no esporte. Um aquecimento no corpo e uma aquecida na alma minutos antes de entrar na quadra. É dia de treino no Centro Paralímpico em São Paulo. E pensar que a vida desse garoto teve por um fio. O Lucas foi diagnosticado com tumor com 1 ano de idade. Fez a cirurgia aqui em São Paulo, mas retiraram um pouco do tumor. Nós encontramos um médico nos Estados Unidos que abraçou a causa desde então. O tumor na medula era benigno, só que células malignas apareceram depois. Foram 5 cirurgias e sessões de quimioterapia. A enfermidade o paralisou da cintura para baixo. Foi um processo de muita dor. Muita dor porque ele teve muitas consequências, muitas intercorrências por conta da medicação. Mas eu sempre tive muito apoio da família e de oração. Em cada etapa, a fé como força motora. Recuperado dos procedimentos, Lucas ressignificou sua vida no tênis de mesa. E paixão não é algo que você explica, né? É algo mais que você sente. Quando eu fui testando os esportes, eu sempre gostava de praticar, mas não para levar a sério. Eu não imaginava fazendo aquilo por horas, treinando, me dedicando. Tênis de mesa eu me sinto ainda muito confortável fazendo o que eu gosto, é o que eu amo, é algo que me deixa muito feliz. Foi o Rafael quem lapidou o talento. E desde o primeiro dia de aula, ele sempre foi alguém que aprendeu muito rápido, né? Ele é alguém que aprende as coisas muito rápido. Então, se você passa algo para ele, em pouco tempo ele já absorveu aquilo. E isso é uma característica de grandes campeões. O professor tinha razão. Lucas já é tricampeão brasileiro, pentacampeão da Copa do Brasil e medalhista de bronze em torneios internacionais. Ocupa a posição 37 no ranking mundial geral e é o 4º do ranking mundial sub-23. Com 15 anos de idade, o garoto de ouro do tênis de mesa planeja em alçar voos ainda mais altos. No horizonte estão a seleção brasileira e a participação em grandes torneios mundiais. E é um jovem muito promissor, tem conseguido resultados tanto nacionalmente quanto internacionalmente muito bons. E a gente aposta bastante no sucesso dele para os próximos ciclos paralímpicos. Até 8 de maio, ele briga por medalhas no Aberto da França e de 11 a 14 de maio no Aberto da Eslovênia. E tá de olho no Mundial no fim de ano. Garra, dedicação e fé é a receita de um campeão. Quando às vezes eu tô nervoso, quando eu tô com medo, ou então quando eu tô, me sentindo estranho, eu sempre gosto de rezar, que eu sempre me sinto mais calmo e consigo apresentar todo o tênis de mesa que eu consigo fazer. Não, é uma gratidão a Deus.
É uma alegria, meu coração transborda de alegria em vê-lo treinar. E a hora que chega na mesa para competir, é incrível, ele brilha. E eu, como se não, né? Parece que eu vejo o santo anjo da guarda dele ali junto com ele nesse momento, porque ele é muito rico, né, filho? É muito bonito. Aí ele faz essa carinha. O assunto agora é ligado à igreja. No próximo domingo, Monsenhor Cícero Alves de França vai receber a ordenação episcopal aqui em São Paulo. Logo após ser ordenado, ele passa a atuar como bispo auxiliar da região Belém, da Arquidiocese de São Paulo. Nossa reportagem mostra as expectativas de Monsenhor Cícero para suas próximas missões na igreja. Quando criança, o desejo de Cícero Alves de França era só um: não ver as pessoas tristes. E aos poucos eu fui entendendo que eu só poderia tirar a tristeza do rosto das pessoas dando a elas Jesus Cristo. Então eu quis ser padre para ser presença de Jesus Cristo. Nascido na Paraíba, Monsenhor Cícero veio a São Paulo ainda menino. Morou na zona oeste, no bairro Rio Pequeno, onde começou sua caminhada vocacional. Aos 21 anos, ingressou no seminário. Após ser ordenado padre, foi enviado a Roma para aperfeiçoar seus estudos. Anos depois, se tornou reitor e professor do Seminário Bom Pastor. Ele nos segurou pela mão e nos ajudou a caminhar, assim, de certa forma, ao sacerdócio, né? Então, a experiência com ele foi de muito grande valor por tudo que ele nos ensinou. Monsenhor Cícero permaneceu aqui no Seminário Bom Pastor por 12 anos e meio, até receber uma notícia que mudaria a sua vida religiosa. A mensagem que o Papa Francisco o escolheu como bispo auxiliar de São Paulo. E aí o núncio então fez a comunicação oficial: se a igreja te escolheu é porque Deus assim o quer. Os seus pais, que já são falecidos, foram os primeiros a receber a notícia. Deus está cuidando, né? Então isso me deixou muito tranquilo. Devoto de Nossa Senhora, Monsenhor Cícero vai pelo menos uma vez por mês à Aparecida. Há poucos dias da ordenação episcopal, quer se preparar para a nova missão: ser bispo auxiliar da região Belém. Eu serei substituto de Dom Luciano Mendes de Almeida, que foi bispo auxiliar também na região episcopal Belém. Então isso me dá um grande conforto, me dá uma grande paz, seguir os passos de um santo. Admirador de Papa Francisco como exemplo de religioso, continua conservando seu sonho de menino para a nova missão: a de levar a felicidade presente na fé em Deus. No rito de ordenação diz que a principal função do bispo é evangelizar. E evangelizar é dar Deus para as pessoas, né? Então, meu grande sonho é que Deus me dê essa graça de eu poder dar Deus aos outros. Estamos de volta e em conexão com Liana Nunes, em Brasília, porque o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que cria o piso salarial nacional para profissionais da área da enfermagem. Liana. Exatamente, essa é uma luta da categoria desde a década de 1970. O valor mínimo do piso passa a ser agora de R$ 4.750 nos hospitais públicos e privados. Nos demais casos, o valor do piso será proporcional. No caso, 70% para técnicos de enfermagem e 50% do valor para os auxiliares de enfermagem e parteiras. A definição do piso ganhou visibilidade com a atuação da classe durante a pandemia. Com o novo valor, o impacto aos cofres públicos será de mais de 16 bilhões de reais ao ano. A matéria segue para a sanção presidencial. E começou o 15º Salão de Artesanato em Brasília, que reúne artesãos do Brasil inteiro na capital federal. O evento é gratuito e vai até esse próximo domingo. Um dos pontos mais marcantes da exposição é o artesanato religioso. Nossa equipe foi até lá para acompanhar de perto essas belezas. Arte em cerâmica, palha, madeira ou bordado. Um show de cores, formas e texturas. Aqui, o coração do brasileiro se encontra ao reconhecer a riqueza da nossa cultura.
No 15º Salão de Artesanato de Brasília, cerca de 700 artesãos, vindos dos 4 cantos do Brasil, se reúnem para expor suas obras. São artesanatos com as principais características de cada região do país, incluindo a religiosidade. É a fé representada em cada traço, feito à mão, com amor e muita habilidade. O amor está envolvido em todo o processo da produção de um artesanato, né? Desde a escolha da matéria-prima, a preparação do barro, depois a produção, a secagem, queima. O objetivo mais é esse, né? De tentar passar aquela sensação de paz. São 150 estandes de 25 estados brasileiros e neles é possível encontrar peças que expressam a devoção. Muito mais do que criar, produzir e vender, o artesanato religioso é uma forma de tocar a alma e levá-la para mais perto de Deus. A Sueli é artesã há 20 anos e veio de Curitiba para expor suas imagens feitas a gesso marmorizado. Eu me sinto assim como um canal, sabe? Eu sempre consagrei as minhas mãos a Deus, né? A São José, que é o intercessor, padroeiro dos artesãos, né? E a maior satisfação é quando você entrega para o cliente e ele fala assim, nossa, era assim que eu estava querendo, era isso que eu queria, eu recebi uma graça. A Maria de Fátima é artesã desde criança. É lavradora e confecciona artesanato em palha de milho e fibra de bananeira e teve a grande honra de ver uma de suas artes entregue nas mãos do Papa Francisco. Foi uma experiência tão gratificante que o Papa é uma pessoa mais simples que eu imaginava. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho que fazer uma santa simples, natural, igual ele. E assim eu fiz. Uma Virgem Santíssima que foi entregue, né, pelo Bispo de Brasília, um orgulho muito grande para mim como artista. Assim como o Criador do céu e da terra fez o homem à sua imagem e semelhança, o artista deixa em cada obra a sua marca, o seu rosto e todo o seu amor. E olha, falando de arte sacra, foi instalada no Palácio do Planalto uma imagem de cerca de 3 metros, de São Miguel Arcanjo. A imagem é um presente do Santuário de São Miguel Arcanjo, localizado em Bandeirantes, no Paraná, em retribuição à visita do presidente Jair Bolsonaro ao santuário. Essa visita foi realizada no último dia 9 de abril. Agora vamos falar de turismo religioso. Em Curitiba, o Bosque do Papa, que homenageia São João Paulo II, recebe milhares de turistas que, além de apreciarem a beleza do local rico em natureza, também pedem a intercessão do santo polonês em uma capela dedicada a ele. Eu estive no local e trago para você um pouco dessa experiência de fé e de contato com o meio ambiente. A chácara onde hoje está localizado o Bosque do Papa tem 48 mil metros quadrados de contato com a natureza. Quem visita o espaço tem a possibilidade de desfrutar de uma boa caminhada nas trilhas, passeio com a família e amigos, além de conhecer um pouco da cultura polonesa exposta em casas que um dia foram de imigrantes poloneses. O nome do bosque é uma homenagem a São João Paulo II, que visitou a capital paranaense há 42 anos. O lugar é considerado abençoado e tem um motivo especial para isso. Esta casa era de uma família polonesa que viveu em Curitiba na década de 1980 e foi visitada pelo Papa João Paulo II quando ele esteve na cidade. A casa foi remontada aqui no Bosque do Papa da mesma forma como estava disponível para a família naquela época. E hoje é uma capela que homenageia o santo polonês. Vamos conhecer? Casa de troncos, um empilhado sobre os outros, casa de pinho ou de madeira de araucária, de madeira de pinheiro. Casa mais que centenária, da família de Silvestre e Genoveva Pianoski. Nós fizemos o deposê da casa, nós desmontamos lá na colônia e montamos
no Bosque São João Paulo II. O prefeito de então era o arquiteto urbanista Jaime Lerner, da colônia israelita, mas sendo israelita, o prefeito Jaime Lerner era um entusiasta do Papa São João Paulo II. O bosque, que também é chamado de Memorial Polonês, foi criado no mesmo ano da visita do Papa e eternizou a sua presença entre os católicos e especialmente entre os conterrâneos poloneses. Hoje é um verdadeiro cartão postal de Curitiba. O programa Além da Notícia sobre a nação polonesa, que vai ao ar hoje, a partir das 10 horas da noite, na TV Canção Nova, foi gravado diretamente deste espaço. Ronaldo da Silva entrevistou a senhora Danuta Lizik, cuidadora do Bosque do Papa e descendente de polonês. A gente fica por aqui, lembrando que daqui a pouco, às 10 horas da noite, Ronaldo da Silva fala sobre a resiliência e a solidariedade da nação polonesa no programa Além da Notícia. Nós voltamos amanhã com mais informações direto de Brasília. Desejo a todos uma boa noite. Para você, obrigado, Liana. Bom descanso aí em Brasília. E assim a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. As reportagens que você acompanhou neste telejornal já estão disponíveis no site noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir das 8 horas, a transmissão da Santa Missa. Às 9 tem Escola da Fé e às 10 você assiste então o programa Além da Notícia. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.